Durante milênios, elas desafiaram o tempo. As construções sagradas da Bíblia, feitas sem máquinas, sem tecnologia moderna, e ainda assim, deixaram os maiores cientistas sem resposta. Como Noé construiu uma arca gigantesca, capaz de resistir ao dilúvio do mundo inteiro, como ergueram a Torre de Babel, tão alta que pretendia tocar o céu, e o Templo de Salomão, repleto de códigos, metais preciosos e sabedoria perdida, o que realmente derrubou as muralhas de Jericó, o som, ou algo que o som acordou, e as pedras do altar de Moisés, teriam sido gravadas com energia divina, escondendo segredos que ultrapassam o entendimento humano. Essas construções não foram apenas obras, foram portais. Descubra os mistérios ocultos da Bíblia, porque algumas estruturas não foram feitas apenas com pedra, mas com propósito eterno. Em meio às terras áridas do Antigo Oriente Médio, onde o tempo parece ter parado, repousam os restos de construções tão colossais, tão milimetricamente perfeitas, que deixam até os cientistas mais céticos em silêncio absoluto. Não se trata apenas de pedras empilhadas. Não são apenas ruínas. São monumentos que desafiam as leis conhecidas da física, da engenharia e até mesmo da lógica. O que vemos hoje são fragmentos, paredes parcialmente destruídas, colunas que resistem ao tempo, câmaras enterradas, que parecem ter sido protegidas do esquecimento. Mas quando olhamos de perto, algo incomoda. As marcas nas pedras, os encaixes perfeitos, as proporções impossíveis, como povos antigos que supostamente não tinham conhecimento em arquitetura avançada, podiam cortar e mover blocos de centenas de toneladas com tamanha precisão. Cientistas modernos, arqueólogos e estudiosos se debruçam sobre essas estruturas, tentando encontrar respostas racionais. Mas quanto mais estudam, mais o mistério cresce. Há paredes que foram encaixadas com tamanha exatidão que nem uma folha de papel cabe entre as pedras. Há orientações astronômicas milimetricamente alinhadas com estrelas específicas, que hoje só conseguimos rastrear com telescópios modernos. Tudo indica que quem construiu essas obras dominava um conhecimento esquecido ou proibido. E então, a dúvida se instala como um sussurro persistente no fundo da mente. Será que fomos ensinados a subestimar as civilizações do passado? Os antigos realmente eram primitivos? Ou será que sabiam algo que foi perdido com o tempo ou escondido de propósito? E se essas estruturas não fossem apenas centros religiosos ou palácios, e se fossem mecanismos, portais entre dimensões, testemunhos silenciosos de um contato entre o céu e a terra? Quando as escrituras sagradas falam sobre anjos descendo, sobre montes santos, sobre vozes vindas das nuvens, será que tudo isso era simbólico ou literal? O fato é que, por mais que a ciência tente explicar, há coisas nessas construções que permanecem ocultas. E talvez seja assim por um motivo, porque quando você começa a olhar além das pedras, além das formas, além das medidas, você começa a ouvir, não com os ouvidos, mas com o espírito. As pedras falam, mas nem todos estão preparados para ouvir. Construa uma arca. Foi essa a ordem que Noé teria recebido de Deus, segundo o relato bíblico. Uma embarcação gigantesca, feita inteiramente de madeira, com dimensões tão colossais que mesmo hoje, com máquinas modernas e softwares de engenharia, representar sua construção seria um desafio monumental. E ainda assim, o texto diz que Noé a construiu sozinho, com as próprias mãos. Em uma era onde serras elétricas não existiam, nem cálculos estruturais, nem guindastes, nem aço. Mas então a pergunta ecoa com força: como isso seria possível?
A arca descrita na Bíblia não é uma canoa simbólica. Ela é descrita com exatidão: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Isso a torna maior do que muitos navios modernos de carga e com proporções incrivelmente semelhantes às de navios projetados nos séculos XIX e XX. Como um homem de milênios atrás teria conhecimento de proporções hidrodinâmicas tão precisas? Quando engenheiros navais sul-coreanos fizeram uma réplica com base nas medidas bíblicas, descobriram que a estrutura, além de estável, era extraordinariamente resistente a tempestades. Isso nos leva a uma inquietante reflexão. Será que a arca era mais do que um barco? O relato bíblico diz que ela foi construída para resistir ao dilúvio, um evento global, cósmico, de juízo e recomeço. E se de fato ela tivesse sido projetada por uma mente que compreendia as forças da natureza em um nível que hoje apenas começamos a entender? E se a construção foi orientada por conhecimento não humano? Teóricos das Escrituras acreditam que anjos caídos, ou seres celestiais, haviam interagido com os humanos antes do dilúvio, corrompendo a criação. Teria a arca sido uma resposta direta a isso? Um veículo sagrado, não apenas para a salvação física, mas também espiritual? Há estudiosos que afirmam: a arca foi construída em um ponto específico da Terra, em um alinhamento com montanhas antigas, rios e até constelações. Seria isso coincidência? Ou evidência de um projeto muito mais grandioso do que imaginamos? E o que dizer de onde ela teria repousado após o dilúvio? O Monte Ararat, na Turquia, é considerado por muitos como o local onde os restos da arca ainda estariam escondidos. Relatos de exploradores ao longo dos séculos falam de estruturas retangulares congeladas na neve. Vistas aéreas captam formas que lembram um navio gigante soterrado. Mas sempre, misteriosamente, esses relatos desaparecem. Fotos são perdidas. Testemunhas são desacreditadas, como se algo ou alguém não quisesse que a arca fosse encontrada. O que será que ela ainda guarda? Seria apenas madeira fossilizada? Ou uma tecnologia embutida em códigos divinos? O mistério permanece silencioso e talvez protegido por algo além da nossa compreensão. Subamos e construamos uma torre cujo topo toque os céus. Essa foi a ambição de uma civilização inteira, reunida em um só propósito, em uma só voz, em uma só língua. Mas o que realmente aconteceu na planície de Sinear? O que levou Deus a descer e confundir a linguagem dos homens? O relato da Torre de Babel é para muitos apenas uma história simbólica sobre orgulho. Mas quando observamos os detalhes, algo muito mais profundo começa a emergir. Os estudiosos afirmam que a torre não era apenas alta, era um portal, um ponto de conexão entre a terra e o mundo espiritual. As Escrituras nos dizem que o objetivo da torre era tocar os céus. Mas por que esse detalhe é tão literal? Estariam eles tentando invadir o domínio de Deus ou acessar algo escondido nas dimensões superiores? Em várias culturas antigas, estruturas semelhantes às torres da Mesopotâmia, chamadas de zigurates, são vistas como escadas para o divino. Mas por que civilizações tão distantes no tempo e no espaço construíam formas semelhantes? E mais estranho ainda, porque sempre há o mesmo padrão. Uma construção que sobe em direção ao céu, feita em camadas, com uma câmara secreta no topo. Teria a Torre de Babel sido o auge de um conhecimento que foi posteriormente destruído? Um conhecimento capaz de manipular frequências, som, energia, talvez até o tempo? Relatos não bíblicos sugerem que a torre era construída com tijolos especiais, vitrificados, semelhantes a materiais que só hoje conseguimos replicar com fornos industriais.
Outros afirmam que a torre gerava sons, uma ressonância poderosa, talvez até magnética. Estariam eles tentando abrir um portal, comunicar-se com entidades além da nossa realidade? A resposta de Deus foi clara e imediata. Eis que são um só povo e têm todos a mesma língua. Isto é apenas o começo do que pretendem fazer. E então, a linguagem foi dividida. A construção foi interrompida. A torre desfeita. Ou foi, realmente, ruínas subterrâneas sob o atual Iraque sugerem que há muito mais abaixo da superfície de Babel do que se imaginava. Escavações relatam túneis estranhamente alinhados, pedras com marcas indecifráveis e vestígios de energia eletromagnética incomum. Se a torre foi de fato destruída, por que tantos querem escondê-la? E por que, até hoje, toda tentativa de reconstruir uma só linguagem global encontra resistência? Talvez, nos subterrâneos esquecidos do mundo, ainda exista uma parte do antigo portal, adormecido, esperando que a humanidade tente mais uma vez alcançar os céus. Em uma colina sagrada, sobre as pedras de Jerusalém, foi erguido um templo tão magnífico, tão enigmático, que a própria presença de Deus teria descido ali em forma de glória. Estamos falando do Templo de Salomão. Mas o que realmente era essa estrutura? Uma construção religiosa, um monumento à fé de um rei, ou um centro de poder celestial, capaz de alterar o destino de nações e canalizar forças que escapam à compreensão humana. O templo não foi apenas feito com ouro e madeira. Ele foi construído com medidas sagradas. Cada côvado, cada sala, cada material foi ordenado diretamente por Deus, segundo os relatos bíblicos. O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, era inacessível a todos, exceto ao sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano. Mas por quê? O que estava lá dentro? Ali repousava a Arca da Aliança, objeto misterioso cujos poderes são descritos em termos tão sobrenaturais que desafiam a razão. Quando a arca era carregada para a batalha, exércitos inteiros tombavam. Quando tocada por mãos impuras, causava morte instantânea. O templo parecia ter sido construído como uma câmara de contenção, um local de alinhamento espiritual e energético, preparado para sustentar algo cósmico. E de fato, a Bíblia diz que quando o templo foi consagrado, uma nuvem espessa, a Shequina, a glória visível de Deus, desceu e tomou o lugar. Os sacerdotes não conseguiam mais permanecer em pé. O som de trombetas celestiais ecoava. Era como se o céu tivesse sido puxado para dentro da terra. Mas o que nos intriga profundamente são os detalhes técnicos. O templo usava pedras talhadas em pedreiras distantes, cortadas com precisão, que até hoje desafia arqueólogos. Nenhum som de martelo era ouvido no local da construção. Tudo era encaixado perfeitamente como um quebra-cabeça sagrado. Os materiais vinham de lugares distantes: cedros do Líbano, ouro de Ofir, pedras preciosas da Índia. Quem coordenava isso tudo? Um homem, Hirão, descrito como cheio de sabedoria, entendimento e conhecimento para fazer toda a obra com bronze. Mas quem era ele realmente? Algumas teorias sugerem que Hirão possuía conhecimento secreto, herdado de antigas tradições antediluvianas, talvez até mesmo de civilizações perdidas, como Atlântida ou dos Nefilim. O templo também era alinhado com precisão astronômica. A luz do sol entrava em momentos exatos do ano, iluminando partes específicas do santuário. Isso era apenas simbólico? Ou o templo funcionava como um mecanismo espiritual, uma ponte entre reinos ativada em tempos e rituais exatos? E então, ele foi destruído. Não uma, mas 2 vezes. O que levou à sua queda? Teria o homem profanado algo sagrado demais para ser mantido entre nós?
Hoje, tudo o que resta são fundações subterrâneas, ocultas sob camadas de história, guerras e silêncio. Mas muitos acreditam que o terceiro templo será reconstruído, e quando isso acontecer, dizem que uma nova era começará. Para uns, será o retorno da glória, para outros, o prenúncio do fim. Era uma cidade inexpugnável, muros tão largos que carruagens corriam lado a lado sobre eles, torres erguidas em pedra sólida, portões de ferro e bronze. Jericó era uma fortaleza, um símbolo de poder, um aviso silencioso a qualquer inimigo. Aqui, ninguém entra. Mas então, algo impossível aconteceu. As muralhas caíram, não por bombas, não por arietes, mas pelo som. Sim, o som. Um exército marchou em silêncio durante 6 dias, circundaram a cidade com exatidão. No 7º dia, gritaram e tocaram trombetas, feitas de chifres de carneiro, os chofares, e com esse som, as muralhas ruíram. O que realmente aconteceu ali? A Bíblia relata o evento como um milagre, um ato direto de Deus em favor do povo de Israel. Mas e se houvesse algo mais por trás da queda de Jericó? Algo que a ciência ainda não compreende completamente. Especialistas modernos em acústica e ressonância têm estudado o impacto do som sobre estruturas físicas. Frequências específicas podem causar ressonância estrutural, fazendo objetos vibrarem até o colapso. Poderia o som das trombetas e dos gritos ter atingido essa frequência exata? Seria coincidência ou conhecimento divino? E por que marchar exatamente 6 dias? Por que 7 voltas no 7º dia? Os números não são aleatórios. O 7 na tradição hebraica é o número da completude divina. Estariam esses atos sincronizando o exército com algum tipo de frequência espiritual ou dimensional? Há quem diga que Jericó não foi apenas uma cidade comum, mas um nó espiritual. Um local onde portais antigos estavam selados. Um lugar onde a intervenção divina se fazia necessária não apenas para conquistar uma terra, mas para destruir um ponto de acesso proibido. As ruínas de Jericó, escavadas no século XX, revelam algo impressionante. Camadas de pedras caídas, não de fora para dentro, como seria o esperado em um ataque convencional, mas de dentro para fora. Algo explodiu de dentro. Uma energia invisível, desencadeada por um som sagrado, derrubando séculos de segurança em segundos. E quando as muralhas caíram, o povo de Israel entrou e tomou a cidade. Mas havia uma exceção. Uma única casa permaneceu de pé, a casa de Raabe, a mulher que escondeu os espiões israelitas. A promessa foi feita e cumprida. Enquanto tudo ao redor ruía, a casa de Raabe ficou intocada, como se estivesse envolta por uma força invisível, como se a fé fosse o escudo mais poderoso de todos. As muralhas de Jericó são lembradas como um feito épico da fé. Mas talvez, por trás do relato, esteja escondida uma antiga sabedoria, a de que o som, alinhado à fé, pode mover o invisível e derrubar o impossível. E se isso for verdade, o que mais o som pode fazer? Quais frequências ainda estão seladas? E será que, em algum lugar, antigos ecos de Jericó ainda reverberam esperando para despertar? No silêncio absoluto do deserto do Sinai, em meio a montanhas que guardam mais segredos do que a história ousa registrar, um homem sobe, sozinho, guiado por uma nuvem que não é de vapor, mas de glória. Esse homem é Moisés, e o que ele recebe naquele topo rochoso não é apenas uma lei, é um código gravado em pedra, mas vindo do céu. As tábuas da lei, segundo o relato bíblico, foram escritas pelo dedo de Deus, não esculpidas, não talhadas, escritas. Mas como se grava algo em pedra com um dedo divino? E que tipo de substância era essa pedra? Muitos acreditam que eram simplesmente rochas, mas antigas tradições judaicas falam de uma pedra translúcida como safira.
Outros textos sugerem que emanava luz. Imagine isso. Tábuas brilhantes com letras vivas, talvez em fogo, com um poder que não era apenas simbólico, mas ativo. Moisés desce com essas tábuas nos braços, mas ao encontrar seu povo mergulhado na idolatria, ele as quebra. E aqui surge outro mistério. Deus manda que ele suba novamente, mas agora Moisés deve talhar as pedras. O primeiro conjunto foi feito por Deus, o segundo pelo homem. O que isso representa? Seria essa uma mensagem oculta sobre o papel da humanidade em carregar e moldar as verdades celestiais? Os estudiosos notam algo curioso. As letras hebraicas esculpidas na pedra formam padrões matemáticos. Assimetria, ritmo, proporções, como se os 10 mandamentos fossem mais do que mandamentos morais, mas um sistema de alinhamento espiritual e vibracional. O altar que Moisés ergue com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, também parece seguir um modelo antigo de construção sagrada. Não usavam ferramentas de ferro como era ordenado. Nenhuma pedra era talhada. Por quê? Porque cada pedra, dizem alguns rabinos, já tinha a forma que Deus queria. Isso nos leva a crer que o altar, o lugar onde a presença divina descia, precisava manter uma frequência natural, não corrompida pela mão do homem. Hoje, arqueólogos apontam para locais que poderiam ter abrigado esse altar. Montes isolados, pedras queimadas pelo tempo, marcas de antigos sacrifícios. Mas até hoje, ninguém sabe ao certo onde estão as tábuas originais. Algumas tradições dizem que foram escondidas dentro da Arca da Aliança. Outras que foram levadas ao céu. Mas há quem diga algo ainda mais perturbador: que o verdadeiro altar, as verdadeiras pedras, não são físicas, que foram transferidas para dentro do ser humano, que a nova tábua é o coração, e que os códigos antigos ainda estão ativos, esperando para serem lidos novamente. Códigos que não falam apenas de moral, mas de energia, de leis universais, de realidades paralelas, de portais entre o céu e a terra. O altar de Moisés não era um lugar comum. Era um ponto de encontro entre o visível e o invisível, entre o pó e a eternidade.